Lembrando aí, então, né, aqui tá minhas redes sociais. Lembrando que as respostas devem ser escritas com caneta azul ou preta, né? Não será aceitos pedidos com respostas a lápis, não usar corretivo, não basta estar certa, ela tem que estar bem escrita, e todas as questões serão feitas na ordem de apresentação no caderno, somente trazendo para essa folha aqui a resposta final. Tá? Então, eu vou falar de cada uma, tá? De cada uma delas rapidamente aqui para você ter uma ideia do que nós vamos trabalhar. Primeiro, então, ficou aí, né? Classificar cada número a seguir como número natural, como número inteiro ou número racional. Então, vou falar rapidinho aqui, ó. Número natural, né? Conjunto dos naturais, ó. Quem entra nesse conjunto? O 0, tá? O 1, o 2, o 3, aí ele vai para o infinito. Então, todos os números positivos. Então, olha aqui nessa lista quem é número positivo e diga que ele é natural. Né? Os números inteiros. Números inteiros, ó, são números que podem ser escritos na forma de inteiro. Né? Então, vamos dizer aqui, ó, um número A, né, um número inteiro, né, qualquer número A, qualquer número negativo é um número inteiro. Tá? Exemplos, então, eu tenho o 0, pode ser então números positivos, também pode ser números negativos, né? Então aí está o conjunto dos números inteiros. E depois o conjunto dos números racionais. Né? Quem é o conjunto dos números racional? É um número que pode ser representado na forma de fração, né? A sobre B, positivo ou negativo, né? Positivo ou negativo, com B ainda sendo diferente de 0. Então os números racionais são nesta ordem aí, tá bem? Depois a gente vem aí, né, desenhar no caderno e trazer para a folha depois de resposta, né, uma reta numérica. Vamos colocar aqui, ó, novamente outra número 1, né, que seja questões do livro didático, e repasso para vocês. Ó, o que é uma reta numérica? Essa reta terá que ter duas extremidades, né, uma começando no 0, uma começando no ponto 0. Uma reta numérica, e outra extremidade, certo? Número 2. E aí dentro desta reta vocês vão ter que colocar esses pontos, onde vai se encaixar o 0,2, o 0,4, o 0,6, o 0,8, e assim vai, sendo que essa reta aqui tem 10 centímetros, né? Então cada divisãozinha aqui depois, né, são divisões iguais, em espaço entre outro, e aonde vai se encaixar esses números aqui. Então, questãozinha aí bem simples, né? Bem fácil. Então, vamos pegar o número 6 aqui, ó, falar um pouquinho então de fração geratriz. Né? Questão número 6 aqui, ó. Determinar a fração geratriz de cada uma, né? Então, vamos falar aqui, ó, determinar a fração geratriz. Tá? Então, lembrando, ó, dízima periódica, temos então a simples, só para a gente fazer da simples, falar da dízima simples, e temos dízimas composta, né? Muda alguma coisa na hora de achar a fração geratriz. Então, essa primeira aqui é uma dízima simples, ou é uma dízima composta? Tem que identificar isso aí. Então ela é composta, ó, porque ela tem 0,4. Depois começa a repetir 28, 28, 28. Né? Essa segunda aqui, a letra B, é uma dízima composta. Ela tem 3,40 e depois começa a repetir aqui o 76. Essa é uma dízima simples. Ó, depois da vírgula começa a repetir 4, 5, 4, 5, 4, 5. E esta é uma dízima composta.
que antes da vírgula tem um zero aqui que não se repete. Então o que muda, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Ó. Por exemplo, se eu tenho 0,222 na simples. Embaixo, né, eu coloco então, aqui o período é o 2, então eu coloco uma vez o 9. Em cima eu faço desde onde começa até onde começa a repetir, então 2, menos da repetição para lá, menos o número que tem, então 2 menos 0, aqui ficaria então 2 nono, né, a fração geratriz. Não dá para simplificar. Né? Um outro exemplo aqui, vamos pegar 36,777 é outra dízima simples. Olha só então, embaixo, né, período que começa a se repetir é o 7, então coloco uma vez o número 9. Em cima, desde o início até onde se repete, 367, menos da repetição para cá, menos 36. Então faça seus cálculos aí, vê se depois dá para simplificar e gera então a dízima, a fração geratriz. Quando ela é composta, o que muda? Vamos botar um exemplo aqui, 6,36161, e aí vai se repetir no 61. Ó, depois da vírgula tem um número que não se repete, então primeiro eu vejo o período que se repete, o 61. Quantos algarismos tem no período? 2. Então são 2, 9. Quantos números depois da vírgula que não se repete? 1. Um algarismo, então eu coloco um 0. E o resto é a mesma coisa, do início até onde começa a se repetir. Então, 63, 61, menos da repetição para cá, menos 63. Né? Faça seus cálculos aí, se der para simplificar, vai sair então a fração geratriz, né? Tá bem? Só para a gente relembrar um pouquinho então de dízima simples e dízima periódica. Já a questão 8, já trago aqui para vocês. Questão 8, pessoal, olha só, transformar, né? Ô, pessoal, tão fácil aí. Transforme os números racionais na forma fracionária para a forma decimal. O que é para fazer então? Lá o 3 e o 40. Então 8A. Como é que se transforma? Ó, 3 divididos por 40. Só fazer esse cálculo aí. Né? Vai dar, começando aqui, coloca um 0. Dá para dividir? 30 por 40? Não. Coloca mais um 0. 300 por 40. Bota mais um 0 aqui. 300 por 40 dá quanto? Ah, e assim vai, ó. Letra B, faça 37 divididos por 18. Ah, letra C, 21 divididos por 35. Ah, pessoal, tem que aparecer os cálculos, hein? Eu sei, professor, vou fazer na calculadora, né? Vou botar a resposta direta ali, que é a resposta que vai na folha depois. Aqui vai uma resposta, aqui vai uma resposta. Até pode usar para confirmar a calculadorzinha ali, né? Tranquilo. Mas, pessoal, os cálculos depois do caderninho aqui, né? Porque nem sempre a calculadora vai estar disponível, né? A gente tem que se acostumar a fazer essas divisões, tá bem? Então, só dividir um número pelo outro e colocar os resultados, ó. Fácil, né? Questão número 9, do número irracional. O que é um número irracional mesmo? Vamos lá? O que é um número irracional, né? Exemplos, então. O número irracional é aquele número que você, por exemplo, um número que é um número decimal, né, e que não se repete. Ele é uma dízima periódica e ele não se repete a dízima, né? Um exemplo que a gente traz aqui é o π, né, que o π é igual a 3,1456 e assim vai. Nunca se repete essa dízima aqui. Então, você vai verificar 144, raiz de 144. É 12, porque 12 vezes 12 dá 144. Então, esse aqui já é um número real, né? Então, não é um número racional. Raiz quadrada de 625, você vai verificar se é um número racional. Raiz quadrada de 37, vai verificar se é um número irracional. Para ser irracional, tem que dar uma dízima periódica, né? Esses números aqui não se repetem.
Tá bem? Isso é questão de número racional. Depois falamos então aqui, ó. A gente vai voltar a falar dos números racionais no trabalho. Aí o trabalho traz exatamente isso, ó, traz aqui já em cima da próxima atividade, falando um pouquinho aí do número racional, né? O que é o número racional? Muitos perguntam, o que tem que fazer nessa questão? Não tem que fazer nada. Estou explicando aqui, ó, número racional é todo número que pode ser expresso em fração, com o numerador inteiro e denominador inteiro não nulo. Então, o denominador tem que ser diferente de zero. O conjunto dos números racionais é dado por esse símbolo aqui, o Q, onde x é racional, se A divididos por B, né, com A e B inteiros e B diferente por zero. O número racional pode ser expresso, então, novamente, na forma decimal, exata ou infinita, periódica, chamada, então, dízimas periódicas, né? E aí eu venho trazendo para vocês, né, novamente, o que a gente vinha fazendo ali no exercício de número, eu vou confirmar aqui, vem trazendo de vocês, ó, escreva na forma decimal. Mesma coisa que eu falei aqui no exercício número 8, tá, pessoal? Ó, escrever na forma decimal é simples, só pegar o númerozinho ali, ó, fazer aqui, ó, né, colocar no caderno 1A e fazer a divisão de 3 divididos por 4. Coloca a resposta aqui, tá? Mesma coisa em todos, né? Cuidado, esses que são negativos, né, antes da resposta, bota o menos, ó. O 3. O 3, que forma decimal é o 3, que forma decimal é o 2. Né? Aquela dica, pessoal, número inteiro, né? Por exemplo, um 8. Qual é a forma decimal dele, né? Que número tem depois aqui? Tá vendo a vírgula? Não. Mas lembre que eu falei que pode colocar uma vírgula e um 0. Altera o valor dele? Não altera, ele fica 8. 8,0 é um número decimal. Tá? Já está aí a dica para fazer a menos 3 e a 2. Tá bem, pessoal? Vamos mais adiante aqui. Vamos mais adiante. Vamos continuando aqui, ó. Expressar cada número na forma irredutível, né? Vou falar um pouquinho aqui agora das formas irredutíveis do número decimal. O que é forma irredutível, né? Eu tenho que transformar esse número aqui primeiro numa fração. Como é que eu gero ele, faço ele virar uma fração, né? Aqui na dízima já vimos falando, ó, essa dízima aqui é uma dízima de simples, né? Onde está se repetindo quem? O 0,3, o 30, 30, 30, 30, né? Então é uma dízima simples, né? É aquela história lá embaixo, né? Lá embaixo fica quantos dígitos, quantos logaritmos se repetindo a cada período? 2. Então eu escrevo 9, 9. Em cima escrevo 30 menos 0 e ver se depois dá para simplificar. Fração irredutível é nada mais do que isso, né? Simplificar ao máximo até ela ficar irredutível, né? Falando da porcentagem, só para lembrar, né? Porcentagem é aquela história, né? É o número, por exemplo, quanto que é 19% em fração, né? Transformando na fração. É o 19, né? E a porcentagem é 100 sempre. Né? Dá para simplificar? Simplifica até ficar irredutível. E faz ali, então, só para um exemplinho aqui, né? De 12%. Tá bom? Então, transformar um número aí irredutível. O verdadeiro e falso, não vou falar. Né? Você tem que... verdadeiro e falso para você testar aí, né? Testar o quê? O que a gente tem que testar com verdadeiro e falso? É para ver se você consegue fazer a afirmação olhando o seu conteúdo, né? Olhando a parte teórica aí do que você anotou em aula, vai responder então todo esse verdadeiro e falso, tá bom? Aí depois então começamos a falar de números irracionais. Também, ó, eu já trago aí uma pequena explicação no trabalho, só para relembrar o que é números irracionais. Né? Número irracional é todo aquele que não é racional, ou seja, não pode ser expresso em uma fração, né? Com numerador e denominadores inteiros. A forma decimal de um número irracional é infinita e não periódica, quer dizer que ela não vai ter um período que vai seguir se repetindo.
Um dos mais famosos aí é o π, o valor aproximado dele é 13,14. Né? Um número racional, então, é um número que não se repete. Né? Ele é um número decimal, mas que o período não existe. Por exemplo, aqui vamos criar um número racional 3,12, 13, 12, 15, 25. É um número então que eu estou criando aqui, que não, mesmo que tenha números iguais no meio, o 12 e o 12, mas não é uma sequência que se repete sempre, tá? Isto é um número irracional. E aí, sabendo desse detalhe, né, ainda trago para vocês aqui, né, nesse exercício, trago para vocês aqui circular os números irracionais. Então, você vai definir aí, me dizer qual desses aqui é um número irracional, né, e vai fazer então um círculo aí na volta deles, tá bem? E aí eu trago para vocês logo após também aí para finalizar um verdadeiro e falso sobre número racional, exatamente para você, né, querido, para você aí verificar, né, com o que a gente viu em aula, com a parte teórica da matemática, né, se você consegue aí entender, né, só respondendo as afirmativas se é verdadeiro ou se é falso, tá bem? Espero que tenham gostado dessas dicas aí, pessoal, né? Lembrando aí, não esqueçam de entregar o trabalho na data exata. Isso é muito importante, né, para você já acostumar aí com esses trabalhos aí que tem um prazo, uma data para entregar, né? Então, faça aí suas atividades. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, né? Curte o canal aí no YouTube, compartilhe no Facebook, nas suas redes sociais. Isso vai ajudar a outros colegas e outras escolas, né, que também estudam matemática. A matemática aí do Ensino Fundamental 2 conteúdo é idêntico para todos, né? Vários professores trabalham esse mesmo conteúdo, né? Não quer dizer que trabalhe igual, mas esse mesmo conteúdo, né? E também, de repente, aí vai estar ajudando um colega aí que está estudando números racionais, né? Números irracionais, a tirar suas dúvidas junto com essa videoaula, tá bem? Todos aí uma boa noite, pessoal, tá? Estou fechando a transmissão aqui, né? E logo estarei compartilhando nas redes aí também um pedaço desse resumo. Tchau, tchau, um abraço.